Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. E galera, hoje eu vou abordar com vocês um conteúdo que eu tenho certeza que vai ser muito instrutivo. Muita gente me pergunta como que eu faço para perceber boas oportunidades, para identificar boas oportunidades e oportunidades reais, né? Como que eu faço para alinhar os tempos gráficos, né, galera? Como que eu trago contexto para minha análise? Como que eu alinho macro com micro? Como que eu trabalho confluenciando as teorias de mercado, né? Elliott, Wyckoff, Down, principalmente Elliott e Wyckoff. Como que eu alinho isso tudo junto aos conceitos de alto nível dentro da análise técnica, né? Que é o que eu venho trazendo bastante aqui para vocês. Como que eu confluencio isso com análise institucional? Então, galera, eu vou mostrar para vocês como que eu faço esse alinhamento entre os tempos gráficos, né? O macro com o micro, como que eu trago contexto para minha análise. E para quem não sabe, galera, trazer contexto para análise é o grande passo que você dá rumo à consistência, né? Rumo aos grandes resultados no mercado. Isso é muito importante, né? Trazer contexto para análise, entender que o mercado ele é algo contextual, né? Então, cara, vou mostrar isso para vocês de forma extremamente objetiva em duas oportunidades no Bitcoin que aconteceram. Uma eu peguei, outra não, mas tem muito contexto envolvido, um racional por trás muito interessante. Então, galera, independente se você opera cripto, Bitcoin, índice, dólar, forex, cara, não importa. Essa metodologia, né, esse mapeamento de mercado, teorias de mercado, confluenciar esses fatores, análise técnica de alto nível, alinhar os tempos gráficos, macro com micro, cara, isso funciona para todos os mercados e funciona extremamente bem. É assim que os profissionais trabalham, é assim que os big players fazem, né? É assim que eles mapeiam, é assim que eles fazem muito dinheiro no mercado. E é dessa forma que você tem que trabalhar também. Então, galera, bora pro vídeo, bora pro conteúdo. Tenho certeza que vai agregar demais para vocês. Então, cara, como que eu faço para alinhar o macro com o micro para trazer contexto para a minha análise, entendendo que o mercado ele é contextual, para a gente identificar boas oportunidades, trabalhar com as teorias de mercado de forma correta e confluenciar essas teorias de mercado, trabalhar com elas de forma uniforme, junto, né? Então, cara, olha só, a gente está aqui no tempo gráfico de 1 hora e a gente vai começar essa análise em um tempo gráfico maior. Cara, pode ser 1 hora, pode ser 4 horas, pode ser o diário. É importante sempre a gente navegar entre os tempos gráficos, né? O mercado ele é fractal. O que é o mercado fractal? O mercado fractal é uma estrutura geométrica complexa, cujas propriedades elas vão se repetir entre os tempos gráficos. Esse é o conceito de fractal. É algo que eu tenho já internalizado em mim, porque é o conceito objetivo de fractal. É isso que significa ser fractal, né? E o mercado ele é fractal. Os tempos gráficos eles são fractais. Significa que a gente deve navegar entre os tempos gráficos, né? Estruturas maiores elas vão ser formadas por estruturas menores, então a gente tem que navegar, a gente tem que vir de um tempo gráfico macro, refinando essa análise em tempos gráficos menores, e é dessa forma que a gente vai identificar grandes oportunidades, boas oportunidades e verdadeiras oportunidades, né? E aí a gente vai começar a aplicar os conceitos, aplicar as técnicas, né? Teorias de mercado, conceitos de alto nível e tudo mais, vocês vão ver como tudo se encaixa, como tudo faz sentido, vai ficar bem objetivo, beleza, galera? Então, olha só, cara, eu tô aqui no tempo gráfico de 1 hora, eu nem vou entrar em tempos gráficos maiores, já venho fazendo essa análise com vocês há bastante tempo, né? Quem tá acompanhando os vídeos já sabe sobre esse viés do Bitcoin de ondas, né? Eu venho mostrando há meses essa possibilidade desse ciclo aqui de baixa, né? Onde aqui a gente está diante de uma onda 1, onda 2 simples. Aqui a gente começou a onda 3, 1 dá 3, 2 dá 3, 3 dá 3, que pode ser que se estenda mais um pouco, né? A gente já tem a 3 batendo aqui no alvo de 1.618, né? Eu mostrei pra galera isso aqui lá no grupo do Telegram. Então, se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, o link tá na descrição para você entrar lá com a gente, beleza? Então, cara, a gente tem a possibilidade disso aqui se estender, a gente tem uma onda 3 ainda maior, porém, até então, tudo indica que essa onda 3 finalizou nesse ponto, e aí a gente vai trabalhar uma onda 4, que deve ser simples, e ela não pode adentrar no território da onda 1, ou seja, a gente tem um máximo aqui para essa onda 4 retrair, seria nessa resistência aqui, né, no máximo, caso rompa mais para cima, cara, vai desconfigurar. Então, o que a gente vai entender aqui? Que a gente ainda está nessa onda 3, que ela não finalizou aqui. Então, é bem objetivo, uma coisa vai levando a outra, né? Mas até o momento, ela finalizou aqui e a gente está trabalhando essa 4. Essa 4 tende a ser simples. Por quê? Porque a 2 foi complexa. Então, a gente está trabalhando agora com a teoria de Elliott, né? Então, a gente está
fazendo a contagem de ondas, porque é a partir da contagem de ondas que a gente começa a contextualizar nossas análises. Então, beleza, galera, vamos começar a mapear essa oportunidade. A gente está nessa potencial onda 4 para pegar uma movimentação de onda 5, né? Pegar esse movimento de baixa aqui, ó. Pegar esse movimento de baixa, uma potencial onda 5. É isso que a gente está buscando, né? A gente está buscando uma venda, porque a gente vem aqui em onda 1, 2, complexa, 3, aí a gente busca uma 4 simples, porque a 2 foi complexa, e a gente tem que seguir o princípio da alternância, porque é ele que vai trazer veracidade para a nossa contagem, e é isso que a gente está buscando, né? A gente quer uma contagem válida, uma contagem correta, e para isso a gente tem que seguir as regras e os princípios de Elliott. Qual que é o princípio de Elliott principal? Cara, o princípio da alternância, que diz se a onda 2, que é uma correção, e a onda 4, que também é uma correção, então se a onda 2 ela vem complexa, a 4 deve ser obrigatoriamente simples. Mas se essa 2 veio simples, a 4 deve ser, então, complexa. Nesse caso, a 2 foi complexa, então a 3 foi esse movimento, a 4 deve ser uma correção simples, né? É isso que a gente está buscando, então. O que é uma correção simples, galera? Uma correção simples é um ABC simples, né? Um ABC simples é justamente um movimento muito parecido com esse aqui. Seria exatamente isso aqui, ó. Uma onda A, uma onda B e uma onda C, né? A gente pega aqui, ó. Onda A, B, C. Bem nítido até então, né? Nessa movimentação, para possivelmente a gente pegar uma venda e surfar essa movimentação de baixa, né? Aproveitar essa potencial onda 5, né? Que a gente estava de olho até o momento, que eu estava de olho até o momento. Então, eu quero mostrar para vocês como que eu faço esse mapeamento de oportunidades, como que eu identifico de fato uma oportunidade, alinhando os tempos gráficos, né? Alinhando o macro com o micro. Então, olha só, galera, e como que a gente trabalha com as teorias de mercado, né? Nessa oportunidade eu utilizei Elliott com Wyckoff, né? Como que eu confluenciei essas duas teorias? Como que eu mapeei os tempos gráficos? Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Então, esse aqui era o viés no macro, esse aqui é o viés no 1 hora, né? Esse potencial ABC, para a gente finalizar ele em algum ponto aqui em cima, né? E trabalhar essa onda 5. Beleza, então vamos refinar essa análise. Vou jogar no 15 minutos, vai ficar bem nítido esse potencial ABC, né? Esse movimento de ABC. E uma onda simples, galera, uma correção simples, né? Um zigue-zague simples, que é um movimento muito parecido com esse aqui. O que ele é composto? O que é o composto um zigue-zague, né? Já mostrei isso para vocês também em vídeos passados. Cara, se você não está no nosso grupo do Telegram, entre que lá eu passo esse tipo de conteúdo frequentemente, faço vídeos exclusivos mostrando como funciona essas teorias e tudo mais. Cara, dentro de uma onda A, de um zigue-zague simples, a gente vai ter 5 subondas, né? A gente vai ter um ciclo completo de expansão. O que é um ciclo completo de expansão? 1, 2, 3, 4, 5, né? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? Isso aqui vai estar dentro de uma onda A. Então, vou mostrar para vocês. E a onda B ela vem em 3 ondas e a onda C vem em 5 ondas também, porque um zigue-zague é composto de 5, 3, 5, né? Então, olha só, vou jogar aqui nos 5 minutos, galera. Olha só, vai ficar bem nítido isso aqui. Pode parecer um pouco confuso, mas vai ficar bem nítido agora. Olha só. Cara, a gente está dentro dessa onda A. Esse movimento aqui é o movimento de onda A. Lembra que eu falei que dentro de uma A a gente tem que ter 5 subfractais? Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 dentro da A, né? Então, a A finalizou nesse ponto. O que a gente vai fazer? A gente tem aqui uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, 4, 5. Veja que a gente segue o princípio da alternância da mesma forma. A gente sempre tem que seguir. Então, aqui a gente teve uma correção simples, aqui a gente teve uma correção complexa, né? 2 simples, 4 complexa. Beleza. Então, a gente fechou a onda A aqui. Lembra que a B ela vem em 3 subondas, ou seja, um ABC. Então, aqui a gente fechou a onda B. Olha só como é que a gente tem um ABC muito nítido. Onda A, onda B e onda C. Beleza. Uma correção, uma onda B. E aí agora a gente vem para essa onda C. A onda C ela tem que ter 5 subondas igual a A, né? 5 subfractais. A onda C finalizou aqui em cima. Como que a gente vai fazer essa contagem? Aqui a gente tem uma onda 1, onda 2 simples, logo a gente está buscando, seguindo o princípio da alternância, uma onda 4 complexa, né? Então a 3 finalizou aqui em cima, bem característico isso aqui de onda 3, né? Uma onda 3 ela tende a ser um movimento forte, tende a ser um movimento com bastante volume, justamente o que aconteceu aqui, né? Então tá tudo muito alinhado, a gente começa a alinhar esses conceitos pequenos, né? As pequenas coisas formam as grandes coisas, né, galera? Então, cara, tem que estar atento a esses pequenos detalhes, porque isso vai trazer uma veracidade para sua análise,
Isso vai trazer uma veracidade para suas contagens, para a aplicação dos conceitos, que vai fazer com que você entre de fato em uma operação ou não, né? Então são pequenas coisas que a gente vai juntando e vai construindo todo o contexto da operação e faz com que a gente clique no mouse de fato e entra naquela posição sem hesitação. Por que sem hesitação? Porque a gente está confiante naquele cenário, né? Porque está tudo muito mapeado a partir das pequenas coisas, né? Que a gente vai unindo elas. Então aqui a gente tem uma onda 4, olha só como é que a gente fez um A, B, C, uma correção complexa, né? A 4 veio complexa porque a 2 foi simples. Então segue o princípio da alternância, as coisas fazem sentido demais. Então aqui, galera, olha só como é que a gente fechou essa onda C aqui em cima, fazendo um zigue-zague muito nítido em 5, 3, 5, né? Da forma com que deve ser. Vou jogar aqui no 15 minutos. Cara, a gente tem uma região de grande volume aqui, justamente onde essa onda C parou, né? Então vou pegar aqui essa POC, né? O volume profile, vou traçar em todo esse movimento de baixa. Dessa forma, olha só como é que a gente tem a POC exatamente ali naquela região, né? Vou pegar aqui, olha só. A gente tem a POC exatamente aonde essa onda C fez topo, né? Então faz todo sentido. Lembra que a gente estava lá no gráfico de 1 hora? A gente estava buscando uma onda de corretiva simples. Essa onda corretiva simples ela vai parar em alguma região de interesse para eventualmente a gente surfar aquele movimento de baixa de onda 5, que é justamente o que a gente está buscando. Então, cara, a gente tem essa região de POC, é uma região interessante para esse movimento corretivo de onda 4, que é todo esse movimento aqui, ó, todo esse movimento, ele fazer topo, né? E aí a gente vem contando subfractais, a gente vem contando a onda A e B, C. A gente vê que justamente fez todo sentido ela acabar exatamente nessa POC, exatamente nessa região de volume. Então as coisas estão fazendo totalmente sentido, né? Então olha só, galera, o que a gente consegue perceber aqui de forma bem nítida, né? Olha só isso aqui. A gente tem um ombro, uma cabeça e um ombro, né? Então aqui a gente tem um padrão gráfico de reversão de tendência, um OCO, né? Um ombro, cabeça, ombro, que é um padrão de alta probabilidade de acerto quando ele está exatamente nessa configuração. O que a gente tem aqui, galera? A gente puxa o RSI, a gente tem divergência no RSI, então isso aqui traz mais veracidade para a nossa contagem. Aqui a gente deixou um topo de onda 3. Aqui a gente renovou essa máxima, né? A gente deixou uma máxima, a gente renovou essa máxima nesse movimento de onda 5, né? E aqui a gente deixou a máxima no RSI de onda 3 e não renovamos no RSI. Ou seja, a força relativa ela não está acompanhando mais as movimentações do preço. O preço renova a máxima e o RSI não renova a máxima, né? Então a gente tem uma divergência. Isso aqui é característico de onda 3 para 5, né? Traz ainda mais veracidade para a nossa contagem. Então a gente começa a mapear. E olha só essa configuração do ombro, cabeça, ombro que eu mostrei para vocês, né? Eu mandei para a galera lá no grupo do Telegram esses dias quais são os 3 tipos de ombro, cabeça, ombro que a gente tem. E é justamente esse aqui o de alta probabilidade de acerto, é o melhor deles, né? Que é o ombro, cabeça, ombro descendente. Por que descendente? Porque a gente tem a linha do pescoço de forma descendente, a gente tem uma mudança de caráter nesse ombro, cabeça, ombro. O que é isso, galera? Aqui a gente deixou um fundo, a gente renovou essa máxima, né? A gente deixou uma máxima, renovou essa máxima e o último fundo válido antes de uma renovação de máxima é o último fundo válido. Então, quando a gente perde esse último fundo válido, justamente nesse movimento a gente perdeu esse último fundo válido, cara, a gente tem um conceito aí dentro da análise institucional que chama mudança de caráter, né? Então a gente mudou o caráter formando esse ombro cabeça ombro descendente. Esse ombro cabeça ombro descendente, ele é o melhor dos ombros cabeça ombros, né? O de alta probabilidade, justamente por conta desse evento de mudança de caráter que é importantíssimo. Então nesse ponto aqui, galera, a gente mudou o caráter, né? Mudou o caráter da tendência, a gente vinha fazendo topos e fundos ascendentes, característica de uma tendência de alta, até que a gente perdeu o último fundo válido. Então a gente mudou a característica, né? A gente teve uma mudança de caráter. E aí, qual que é a maior probabilidade? Né? A galera que acompanha os vídeos sabe muito bem disso. Após uma mudança de caráter, a maior probabilidade é a gente buscar um topo descendente. Ou seja, é improvável a gente romper a máxima deixada por essa cabeça, né, do possível ombro, cabeça, ombro, ou seja, a gente buscar um topo descendente e continuar agora o movimento de alta, o movimento de baixa, né? Então, galera, olha só o que eu identifiquei aqui. Vamos jogar nos 5 minutos novamente. Não, voltando aqui no 15 minutos, só para mostrar a região aqui para vocês. Olha aqui, galera, o que a gente tem aqui? A gente tem uma
order block, né? Uma fair value order block, exatamente nessa região. Olha aqui, toda essa região aqui é uma região de interesse, né? A gente tem aqui dentro da análise institucional, esses conceitos de order block e fair value order block, que é justamente o último candle de alta antes de uma grande baixa. Então aqui a gente tem esses dois candlezinhos antes de uma grande baixa. Isso aqui é uma região de order block, né? Então a gente vê que o preço buscou exatamente ela. Então a gente marca essa região, a gente está buscando um possível ponto de parada para esse ombro direito, né? A gente tem aqui o nosso ombro, cabeça, ombro, olha aí. Ombro esquerdo, nossa cabeça aqui em cima e um ombro direito. Onde que esse ombro direito ele vai parar, né? A gente tem que buscar um ponto de parada para esse ombro direito. A gente pode pegar uma Fibonacci de retração, traçar em toda essa amplitude de baixa e buscar pontos possíveis de parada para esse ombro, cabeça, ombro. A gente tem a 61,8 aqui em cima e a 50% aqui. Olha só como é que a gente tem uma confluência muito boa agora nessa região. A gente tem a 50% de Fibo, né, junto com essa região de order block. A gente pode pegar o volume profile, traçar de todo esse movimento de baixa e a gente vê que a gente tem exatamente a POC nessa região. Então olha só como é que a gente tem uma região de interesse muito forte aqui, que faz todo sentido esse ombro direito fazer topo, né? Terminar aqui. Então vamos refinar essa análise nos 5 minutos para a gente buscar um ponto de entrada, ainda mais contextualizado, né? Para ver se faz sentido de fato esse ombro direito parar nessa região e a gente ter algum tipo de movimento de baixa. Cara, o que a gente tem aqui? Bem nítido, galera, muito bonito, né? A gente tem uma estrutura de Wyckoff, né? Então agora a gente começa a trabalhar com Wyckoff junto com Elliott. Isso é muito importante. Olha aqui, vou pegar aqui em estruturas. Olha aí, galera, uma estrutura de Wyckoff, uma distribuição de Wyckoff muito nítida, né? Muito nítida, né? A gente vem deixando liquidez acima desses topos, né? Então aqui a gente tem liquidez acima desses topos, logo o institucional tem interesse em capturar essa liquidez. Ele faz isso justamente nesse movimento de alta, um uptrush, né? Dentro da teoria de Wyckoff, esse movimento de captura de liquidez acima dos topos é um uptrush. E ele busca exatamente a nossa região de POC, busca exatamente a nossa região de 50% de FIBO, busca a nossa região de order block. Então isso aqui fez muito sentido, né? Então a gente montou a posição exatamente na 50 de FIBO e POC, né? Que coisa linda, galera. Stop acima da região de interesse e take. Como é que a gente trabalha com objetivos aqui? Qual que é o alvo? Cara, isso aqui é uma potencial onda 5 no tempo gráfico maior, né? Até então a gente estava enxergando dessa forma. Eu estava enxergando dessa forma. Então o alvo seria lá embaixo, né? Então a gente pode levar essa operação lá embaixo. Opa, isso aqui tá... Peguei a posição de compra, né? Posição de venda, entrada aqui, stop acima da região de interesse, né? Um stop bem técnico. E o take? Cara, o take seria lá embaixo. Porém, olha só, a gente começa a trabalhar com outras regiões onde o preço pode sentir, né? Quais são as regiões que o preço pode sentir? Vou apagar esse volume profile. Olha só, a gente pega a projeção de Fibo, galera, puxa dessa última impulsão de baixa, projeta aqui onde esse ombro direito está fazendo topo, e a gente vê que a gente tem o alvo de 100%, né? Quem acompanha os vídeos sabe muito bem sobre o alvo de 100%, que é um alvo extremamente objetivo, que eu sempre recomendo para a galera trabalhar. Olha só como é que a gente cravou o alvo de 100%. Aqui foi uma região onde eu mostrei para a galera que era um ponto de realização de parciais, no mínimo, né? Ou então fechava a operação, porque a gente já está falando de um trade aqui de 12 vezes o risco-retorno, uma operação de 7% praticamente, né? Então é bastante coisa, é uma bela operação já. Então é uma região que você pode fechar esse trade aqui, você já vai ter levado ele muito bem, levou até o alvo de 100%, totalmente objetivo. Porém, como o viés era de potencial mais queda, né? A gente até teve mais queda, olha aí como é que o preço caiu, mas não caiu para baixo desse fundo, né? Mas a gente teve mais queda. Então eu falei com a galera, cara, olha só isso aqui. Olha essa região lateral aqui. Toda essa região, galera, isso aqui foi uma briga do preço, né? O preço ele veio subindo, mas ele subiu de forma lateral. Então isso aqui se torna uma região muito forte. Aqui a gente tem um grande order block, olha só, esse último candle de baixa, antes dessa impulsão muito forte do preço, é um order block muito forte. Esse último candle de baixa, antes desse movimento de alta, é um order block forte. Então em cima a gente tem order block, embaixo a gente tem order block, aqui a gente tem regiões laterais. Então toda essa região, galera, é uma região muito forte de interesse. O preço tende a buscar essa região. Olha só como é que ele buscou essa região forte, né, nesse movimento de baixa. Então, o que a gente faz? Se o nosso viés é levar o trade mais lá para baixo,
cara, no mínimo realizar uma boa parcial aqui, né? Mostrei isso pra galera lá no grupo e não deu outra, né? O preço veio e começou a lateralizar nessa região, mostrando que justamente aqui era uma região ou para fechar a posição ou para realizar uma boa parcial. Então, quem realizou parcial ou quem fechou a operação se deu muito bem, porque o preço ficou lateral nessas regiões aqui. Depois continuou seu movimento de baixa, fez aí uma operação até o fundo de 18 vezes o risco-retorno. Então, galera, se você arrisca nesse trade R$100, você aceita perder R$100 caso o preço pegue seu stop aqui, você faz R$1.800, né? Se você arrisca R$100, você faz R$1.800. Se você arrisca $100, né? Que a gente está falando de Bitcoin, né? Então, Bitcoin a gente trabalha com dólar. Cara, se você arrisca $100, faz $1.800, né? São R$10.000. Então, cara, é muito importante a gente trabalhar com o risco-retorno, muito importante. Isso aqui foi uma operação totalmente contextualizada, alinhando o Wyckoff com o Elliott, né? Inclusive aqui a gente pode fazer até uma contagem, vou apagar aqui. Pode até fazer uma contagem aqui, né? Olha só, galera, bem nítido, cara, muito bonito. Onda 1, 2 simples. O que a gente está buscando agora? Uma 4 complexa. Olha só, 3 fecha aqui, 4 complexa, uma correção lateral, e onda 5. Olha só como é que está tudo alinhado, né? Esse ombro direito fazendo exatamente o seu topo nessa região, porque é uma região de interesse muito forte, com uma distribuição bem próxima a ela, né? Formando aquele cenário, né, galera, onde estruturas menores formam estruturas maiores. Cara, estruturas menores, uma distribuição aqui no micro, formando justamente o topinho daquele ombro, cabeça-ombro, lá no macro, lá no tempo gráfico maior, beleza? Então, galera, essa aqui foi a primeira oportunidade. Eu queria estar mostrando aqui para vocês como que a gente faz o mapeamento de oportunidades, né? Como que a gente identifica todo esse cenário. E agora a gente vai entrar aqui no outro viés, ele foi se mostrando, né, após essas movimentações. Essa onda 5 ela tinha que ter ocorrido de forma mais rápida, né? Então a gente tinha que ter tido uma queda do preço mais rápida, né? Então vou até compartilhar com vocês um material aqui que vai ficar bem objetivo. Olha só, galera, esse material, onde eu vou mostrar para vocês essa segunda oportunidade, que é uma cunha, né, o ABCDE dentro da cunha, e a gente tem uma microestrutura dentro desse afunilamento do preço, fazendo com que a gente tenha, de fato, esse rompimento, impulsionando o preço a fazer o rompimento do padrão maior, né? Então, alinhando os tempos gráficos também. Então, galera, vai ser bem rápido essa análise aqui. Aqui, galera. Vou apagar aqui as coisas para ficar mais clean o gráfico. A gente estava especulando, galera, que aqui seria um ABC, estava muito nítido. Porém, se a gente observar bem, a gente tem uma segunda possibilidade aqui. Qual que é a segunda possibilidade? Disso aqui também ser 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Né? A gente pode pôr a 1 aqui mais para trás, a 3 fechando aqui em cima. Olha, a 3 fechando aqui. E a gente tem também essa possibilidade disso aqui ser 1, 2, 3, 4, 5. Então eu mandei pra galera lá no grupo. Cara, a gente pegou essa operação mais cedo, né? E eu mandei mais à noite, né? Eu identifiquei isso aqui e falei, cara, isso aqui era pra gente estar caindo mais forte, né? Isso aqui já era pra gente ter caído mais forte. Como a gente estava demorando para cair, né? No caso aqui a gente lateralizou muito, né? Foi por aqui quando eu mandei. Eu comecei a identificar a possibilidade desse ABC, né? Estava muito nítido, porém a possibilidade desse 1, 2, 3, 4, 5, principalmente por conta dessa última impulsão do preço, né? Se o ABC tivesse fechado aqui, ó, né, onde fechou essa onda 3, ia ficar bem nítido, né? Não ia ter outra, ABC. Porém, com essa última impulsão, cara, ficou bem nítido também o cenário de 1, 2, 3, 4, 5, um ciclo de expansão. Logo, a possibilidade disso aqui ser uma onda A, né? Até comentei com a galera lá, uma onda A, porque quando a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 nos seus subfractais, aquilo forma ou uma onda 1 ou uma onda A. Então, se aquilo ali é uma onda A, e a gente está diante então de um zigue-zague simples, e é justamente o que a gente está querendo, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 5 subfractais formam uma onda A, logo sugere que a gente tenha 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4, 5 na C para a gente fechar essa onda 4 mais aqui em cima, né? Essa onda C ficaria aqui e a gente ter um fundo para essa onda B em algum ponto, né? Então, eu comentei isso com a galera. Então, a gente estava com esse viés. Não peguei essa operação, beleza, galera? Até porque estava nessa venda, mas, cara, olha só que operação bacana isso aqui. Alinhando o Wyckoff também, né? Olha só essa região aqui embaixo. O que a gente formou aqui, galera? Uma região de liquidez, né? Então, a gente formou aqui uma estrutura de Wyckoff, formando para nós
uma região de liquidez abaixo desses fundos, olha só, muita liquidez, logo o institucional tem interesse em capturar essa liquidez no movimento de baixa, né, capturando a liquidez abaixo desses fundos. Que a gente formou aqui, olha só, galera, não está tão nítido, mas é possível enxergar. Olha aqui, a gente tem uma cunha, né, que é justamente o material que eu vou mostrar ali para vocês. Justamente esse material, né, a gente vem formando uma cunha, e dentro de uma cunha a gente tem a possibilidade de formar um ABCDE, né, a gente fazer a contagem de Elliott dentro do afunilamento do preço dentro de uma cunha. Então, olha só, cara, a gente formou essa cunha bem interessante, né, depois que marca fica bem bonita até, né, antes estava meio turva. Então, olha só, aqui a gente tem uma onda A, aqui a gente tem uma onda B, aqui a gente tem uma onda C, D e onda E. Cara, muito bonito, fazendo o ABCDE. E atrás, o que a gente vai ter, galera? Uma região de order block. Pegou nesse order block? Não chegou nesse order block, mas chegou no order block dos 5 minutos. Olha aqui. Aqui a gente tem uma região de order block, que é justamente essa regiãozinha aqui, né? Aqui a gente tem uma fair value também. Eu consideraria toda essa região aqui, ó, com certeza uma região forte, né? Então a gente tem toda essa região, que é justamente onde o preço veio. Olha só, galera, uma região de demanda, o preço cravou naquela região, fez o ABCDE, né? O mais importante aqui não é nem a região, e sim o ABCDE concluído, né? Então a gente vê que a gente está realmente nesse fundo. E o mais importante que isso ainda é justamente uma estrutura menor dentro de uma estrutura maior, justamente igual a esse material, cara. Olha só, a gente chega nessa região de base, região de onda E, né? Possibilidade agora de bater nessa base e ter um rompimento para cima, cara, a gente joga no tempo gráfico menor, quando a gente encontra esse cenário, uma microestrutura, é esse o cenário que eu priorizo para entrar, por exemplo, numa cunha, cara. Tem que ter no micro uma captura de liquidez, um movimento de captura de liquidez, senão não faz sentido. Pode até ter o rompimento, pode até dar um belo trade, porém, eu não arrisco meu capital se as coisas não estiverem extremamente alinhadas e mapeadas, né? As pequenas coisas fazendo sentido, como eu mostrei para vocês no início do vídeo, cara. Olha só. O que a gente tem aqui, galera? Uma região de liquidez. Opa! Uma região de liquidez aqui. Então a gente pega, bota estruturas, né? Sempre muito bem configurado. Olha aí. Deixou liquidez aqui. Então vou colocar o cifrão para ficar bem nítido. Olha só. Liquidez, liquidez e liquidez, né? O institucional tem interesse em capturar essa liquidez, captura essa liquidez, retorna, dá toda essa impulsão, todo esse movimento de alta, dá para a gente montar uma posição aqui também, né? Uma posição comprada nesse teste aqui após a captura de liquidez, stop abaixo do spring, né? Esse movimento de captura de liquidez abaixo dos fundos, ele chama spring dentro da teoria de Wyckoff, né? Então, cara, movimento de captura de liquidez, não necessariamente a gente precisa pegar, botar uma estruturazinha aqui em cima. Pode pôr. Diversas vezes vocês vão ver eu só marcando a região de suporte, só marcando a região embaixo, que é o mais importante, né, aqui nesse caso, que é justamente esse movimentozinho de captura de liquidez, porque aqui a gente não vai trabalhar com o alvo sendo na resistência, né? O alvo agora é lá em cima, porque a gente está num rompimento de um padrão maior, que é o padrão de cunha, muito bem configurado, e a gente está diante de um spring, de uma estrutura maior, né? Então, estruturas menores formam estruturas maiores. Aqui a gente tem uma estrutura maior, o preço está nesse movimento de spring, né? Captura de liquidez abaixo dos fundos, veio formando esse afunilamento do preço, mostrando que estava buscando algum tipo de força para voltar para dentro da estrutura, e aí a gente formou essa cunha, formamos o ABCDE dentro da cunha, e no micro a gente fez essa base de liquidez com captura de liquidez em movimento de onda E, fazendo todo esse movimento de alta, indo para dentro da estrutura, aí sim o alvo lá, ó, o alvo, resistência da estrutura. Não essa estrutura aqui embaixo, óbvio que não. Isso aqui é uma estrutura pequena, tem todo um cenário aqui para levar esse preço aqui para cima. Então aqui seria um alvo, né? A resistência da estrutura, o primeiro alvo. Agora, você pode levar esse trade mais para cima, porém está relutando em subir, né? Porque o mercado está fraco, galera. O mercado está numa situação de FUD, né? Como eu comentei com vocês lá no grupo do Telegram. O que é o FUD, né? Para quem não viu. Cara, o cenário de FUD no mercado cripto é justamente um cenário de medos, incertezas e dúvidas, né? Então, cara, a gente está numa confusão aí entre a FTX, a Binance
e tudo mais. Acabou que a FTX quebrou e entrou toda uma confusão, o cenário ficou desfavorável para cripto, né? Muita gente com medo de colocar o seu dinheiro em criptomoedas, logo a gente acabou perdendo a correlação com o mercado internacional, que vinha acontecendo durante anos, né? Bitcoin vem acompanhando o mercado internacional há anos, né? O mercado internacional sobe, Bitcoin sobe, mercado internacional cai, Bitcoin cai. A gente perdeu essa correlação por hora, né? Por enquanto, por conta justamente desse cenário específico dentro do mercado de criptomoedas, beleza, galera? Então a gente está fraco para subir, vamos ver se a gente tem algum tipo de movimento de alta, mas realmente está fraco os movimentos de alta. Porém, aqui foi uma bela oportunidade, cravando o alvo de resistência, né? Como eu sempre mostro para vocês, tem uma captura de liquidez abaixo dos fundos, primeiro alvo, resistência. Pode romper e subir? Pode. Você tem que avaliar o contexto, avaliar o cenário para ver se vale a pena você segurar essa operação para lá da estrutura, né? Para lá da estrutura após o rompimento, se ele houver. Agora, se você já estiver satisfeito com a operação, se você vê que o preço está sentindo essa resistência, sem dúvidas a região de resistência aqui em cima é o primeiro alvo para quem pegou nessa captura de liquidez, principalmente para quem cravou o fundo da captura de liquidez, né, como nesse cenário. Cara, sem dúvidas, o alvo é aqui em cima, beleza, galera? Por mais que a gente tenha o potencial disso aqui ter sido uma onda C, né, e a gente subir aqui, cara, se a gente vê que o preço está sentindo e subiu já bastante, fecha essa posição, porque a gente deixou imbalance, olha só, a gente deixou região de imbalance aqui. O que é um imbalance? Fala-se uma ineficiência do preço, né? O preço sobe muito rápido, dessa forma, deixa contratos em aberto aqui, mesma coisa que um gap, por exemplo, né? As características por trás são as mesmas, claro que não é o mesmo cenário, não é a mesma coisa, né? O imbalance não é a mesma coisa que um gap, porém, é o mesmo cenário por trás, é uma ineficiência do preço, e o preço tende a fechar essa ineficiência, né? Tende a voltar. Ou seja, ele volta exatamente no imbalance, como ele fez aqui, tá vendo? Então, eram essas oportunidades que eu queria mostrar para vocês, galera. Muito obrigado por assistir. Espero que tenha contribuído aí para você identificar como que a gente faz para trabalhar com as teorias de mercado de forma uniforme, né? Confluenciando as teorias de mercado, alinhando o tempo gráfico macro com o tempo gráfico micro. Então, espero que tenha ficado bem objetivo. Muito obrigado por assistir. Entre no grupo do Telegram, o link está aí na descrição. E valeu, galera. Fui!